O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora à noite a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Para compensar o aumento das despesas, o governo vai propor a taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, ganhos que hoje são isentos. A repórter Ariane Bittencourt está em Brasília e tem mais detalhes ao vivo sobre esse pronunciamento de agora há pouco. Olá, Ariane, uma boa noite para você. Como essa medida deve impactar o orçamento federal? Oi, Renata. Boa noite a você, ao Gustavo e a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essas medidas devem acarretar uma economia da ordem dos 70 bilhões de reais aos cofres públicos, isso nos próximos 2 anos. Portanto, uma das principais medidas anunciadas que já vinha sendo ventilada ao longo do dia é justamente a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Segundo o Haddad, não haverá qualquer tipo de prejuízo aos cofres públicos, porque, por outro lado, de fato, haverá mais imposto para os brasileiros que recebem valores superiores a R$ 50 mil mensais. Além disso, também no anúncio, o Haddad confirmou que o salário mínimo vai continuar subindo acima da inflação e reafirmou que o abono salarial será mantido para quem ganha até R$ 2.640 por mês. Como vinha sendo especulado nos últimos dias, Haddad também confirmou mudanças na aposentadoria dos militares, que, portanto, afetam diretamente o Ministério da Defesa. Segundo Haddad, será criada uma idade mínima para a reserva e haverá também limitação para a transferência de pensões. O ministro também falou em novidades referentes ao pagamento de emendas parlamentares e a destinação dessas emendas. A gente ouve um trecho do que ele falou justamente a respeito desse ponto agora. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. O ministro, portanto, também nesse pronunciamento falou sobre o fim de benefícios tributários e também sobre os supersalários pagos a agentes públicos que, segundo ele, não devem continuar. Essas pessoas que trabalham no funcionalismo também devem receber seus salários dentro do teto constitucional para que as contas do governo fiquem em dia. São alguns dos principais pontos desse pronunciamento, que durou pouco mais de 7 minutos e que, portanto, foi feito depois dessa reunião que aconteceu hoje no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, porque para eles esse pacote de corte de gastos foi apresentado antes e já em detalhes. Isso porque, apesar do anúncio feito hoje, portanto, pelo governo federal, na pessoa de Fernando Haddad, em cadeia nacional de rádio e TV, será preciso que essas medidas passem e recebam o aval do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, para que de fato possam ser sancionadas e passar a valer aqui no país, acabando com a agitação e com o nervosismo que a gente tem acompanhado nos últimos dias, especialmente do mercado. Eu volto com vocês. Tá certo, Ariane. Obrigado pelas informações, um forte abraço e até amanhã.